Congresso discute a renegociação das dívidas dos estados, um projeto de lei que prolonga o pagamento das dívidas em 20 anos, mas prevê algumas contrapartidas. Entre elas, o limite do crescimento do gasto dos estados ao crescimento da inflação do ano anterior. Sobre esse assunto, eu converso com o senador Otto Alencar. Senador, os estados do Norte, do Nordeste, e aí a Bahia, né, estado que o senhor representa, e também do Centro-Oeste, não ficaram satisfeitos com essa renegociação da dívida que foi feita com o governo do presidente Michel Temer. Por quê? Você tem toda a razão. Exatamente porque o projeto que está em tramitação na Câmara Federal e que ainda serão votados os destaques, ele é um projeto que contempla 6 ou 7 estados. 6 estados. O estado de São Paulo, que é o maior devedor da União, com 221 bilhões de reais. Depois vem o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul e depois a capital do estado de São Paulo, que tem uma dívida com a União de 57 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia do que significa isso, a capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, deve mais 11 vezes à União de que deve o meu estado da Bahia, com 14 milhões de habitantes. Então foram contemplados poucos estados e a capital do estado de São Paulo, nada contra contemplar, absolutamente, eu não tenho nenhum preconceito de que os estados do Sul não sejam atendidos pela União. Agora, atender os estados do Sul e não atender o estado do Nordeste, não atender o Centro-Oeste, não atender o norte do estado, seria uma coisa que, no ponto de vista nosso, totalmente incoerente com a situação que nós estamos vivendo agora. Todos os estados têm dificuldades, tem, mas é preciso atender os estados do Nordeste. No Nordeste, nós temos 9 estados. Só foi atendido um estado, que é o estado de Alagoas, que tem uma dívida de 8 bilhões de reais. A Bahia, por exemplo, não vai ter absolutamente nenhuma vantagem. Então, o que é que nós fizemos? Reunimos aqui os senadores do Norte, do Nordeste, do Estado, alguns do Centro-Oeste, conversamos com o presidente Renan Calheiro, tivemos uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para que houvesse uma compensação. Qual é a compensação que nós pretendemos para o Nordeste brasileiro? Primeiro, uma compensação de 7 bilhões de reais para o atendimento aos estados do Nordeste que não foram contemplados de acordo com sua população. E, segundo item, que a partir de 2017 inserisse-se 1% a mais no fundo de participação dos estados, em 2018 mais 1%, e que o item terceiro fosse imediatamente atendido. Qual é ele? É que o governo federal, através do Ministério da Fazenda, abra por concessão o direito dos estados que não estão muito endividados, como é o caso de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, possam tomar a organismos internacionais, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Europeu, recursos, empréstimos para investir em infraestrutura. Chega esse dinheiro vai para a infraestrutura, vai gerar emprego, porque nós vamos construir as pontes que precisam ser construídas, as estradas que precisam ser recuperadas, os investimentos na infraestrutura urbana que precisam ser feitos. Então, é uma coisa perfeitamente aceitável. Eu não sei, isso aqui eu não sei, é se o governo federal, dentro da meta que foi aprovada pelo Congresso de 170 bilhões de reais, pode contemplar mais concessões aos estados. Até porque, nesse caso de Minas, de Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo, é preciso se verificar isso. É isso que tem que fazer essa conta para resolver. Mas terá que ser resolvido sob pena de não passar aqui no Senado o projeto de renegociação da dívida. Eu, por exemplo, tanto nós todos da Bahia, nós somos 3 senadores, e eu estou à frente disso, nós não vamos votar o projeto aqui no Senado Federal se não resolver o problema da Bahia, dos estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Sobretudo do Nordeste brasileiro, que precisam os governadores desses investimentos. E como é que está essa negociação com o governo? Porque o senhor mesmo já disse aqui que o ministro Meirelles não está muito favorável a esses pleitos. Olha, o ministro Meirelles teve uma reunião conosco, ele ficou de estudar
Isso é uma coisa que tem que fazer conta, tem que verificar os números. Não é uma equação que se resolva na primeira reunião. Tivemos 2 reuniões com o presidente Renan. Ontem, os governadores, todos eles, inclusive o governador do meu estado, Rui Costa, os governadores de outros estados do Nordeste, foram ao presidente interino Michel Temer para ver uma decisão nesse sentido. Eu espero que se resolva. Já conversamos aqui com o senador Romero Jucá, já conversamos com outros senadores, e é importante que o Brasil tenha um tratamento igualitário do ponto de vista das concessões aos estados brasileiros, de norte a sul, do leste a oeste. Eu acho que essa é uma coisa que precisa ser definida dentro da federação. Nós não temos no Brasil o pacto federativo. O governo federal concentra muito poder e esse poder foi um poder dado ao longo dos anos. Primeiro, pela Constituição de 1988, depois pelas leis ordinárias e complementares que foram aprovadas no Congresso Nacional, que centralizou o poder político em Brasília, o poder administrativo em Brasília, o poder financeiro aqui em Brasília e econômico. Tudo depende de Brasília. E Brasília concentrou poder demais. A crise saiu de Brasília para os estados e para os municípios. Nenhum município lá do meu estado da Bahia, nem o meu estado da Bahia, criou o problema para Brasília que nós estamos vivendo aqui hoje, de crise, de desemprego, de diminuição da arrecadação, de recessão, de corrupção desenfreada nos organismos aqui do governo federal, Petrobras, Eletrobras. Você vê aí essa questão da Lava Jato, que está fazendo um trabalho para o Brasil, para o futuro do Brasil, para corrigir de vez, para sanar de vez essa praga que limita o desenvolvimento econômico do país, que é a corrupção desenfreada nos órgãos estatais. A crise não saiu da Bahia para Brasília. A crise saiu do governo federal pela má gestão, pela omissão, pela leniência com a corrupção para os estados. E os estados agora, os municípios, estão quebrados. Se não resolver os estados e os municípios do Brasil como um todo, a crise agora vai fazer o efeito rebote, o refluxo. Vai sair de lá do centrão do Brasil, do fundão do Brasil, para chegar no colo do presidente da República aqui. Agora, então, vai ser o efeito rebote. Foi para lá, criado por aqui, vai voltar de lá para aqui agora. Agora, o senhor acha que é possível atender a essas demandas no momento em que o governo está tentando cortar gastos, está tentando fazer um ajuste fiscal? O governo não está tentando cortar gastos, nem o governo anterior, a presidente Dilma que saiu, nem o atual. Tanto é que esse aumento que foi dado agora para vários funcionários públicos federais já tinha sido negociado lá atrás com a presidente Dilma. E o presidente interino pegou e aumentou isso tudo. São salários altos demais para um país em desenvolvimento que atravessa uma crise muito grande que não pode pagar. O que é que aconteceu aqui no Senado Federal o ano passado e na Câmara Federal? No Congresso Nacional, nós fizemos o ajuste fiscal do Joaquim Levy. Quem pagou essa conta? O trabalhador, o operário. Como? Se reduziu o seguro-desemprego, se criou regras mais rígidas para o seguro-desemprego, o abono salarial, o seguro-defesa, se reonerou as empresas outras vezes que tinham sido desoneradas lá ainda no ano de 2013 da presidente Dilma Rousseff, que foi um erro, que deixou de se arrecadar 500 bilhões de reais e agora está se pagando um preço altíssimo por isso. Se fez tudo isso e o operário, o trabalhador seletista que trabalha nas empresas privadas tem um salário reduzido e o governo federal aumenta quase que anualmente, acima da inflação, o salário dos funcionários públicos, quando deveria segurar um pouco isso agora para fazer uma contenção e resolver o problema do ajustamento fiscal. Qual é o erro do Brasil? Qual é o erro do Brasil ao longo dos anos? O refinanciamento da dívida. Esse aumento que está se dando agora, e eu não sou contra o aumento, desde que tenha incremento de arrecadação. Se o governo federal tem no ano um aumento de arrecadação de 6%, de 8%, que se dê 8% de aumento ao funcionário público. Agora, com recessão, com depressão, com baixa de arrecadação, tomando dinheiro no mercado a 14% para pagar o aumento de funcionário, é uma coisa completamente incoerente. Eu falo isso com toda a convicção de quem já foi secretário, governador do meu estado e agora senador. Porque é importante fazer o ajustamento. O que é ajustamento? É a compatibilização da arrecadação
com a despesa. Aí você tem que fazer na sua vida pessoal, tem que fazer na sua empresa, tem que fazer em todas as atividades. Se você passa a gastar mais do que você ganha, você vai ter dificuldades para pagar suas contas. Aí vai aonde? Vai no banco. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos privados estão fazendo agiotagem oficial. São juros altíssimos, maiores do mundo, que se pratica aqui. Está impossível tomar dinheiro emprestado no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e nos bancos particulares também. Lá no interior da Bahia, alguns amigos meus dizem que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, os bancos particulares, estão cobrando juros mais altos que os ciganos emprestam lá no interior da Bahia. Tá joia, senador. Muito obrigada. Esse assunto vai longe, né? Rende, mas o tempo do programa é curto. É uma situação gravíssima. Eu quero agradecer a oportunidade que você me concede de falar, mandar um abraço a todos os meus amigos da Bahia, da capital e do interior. Podem contar comigo, vocês terão absoluta certeza que eu estarei defendendo o meu estado. Meu terreiro é a Bahia. Vou lutar pela Bahia permanentemente para que o estado possa oferecer melhores condições de vida ao nosso povo. Agradeço, senador. Nós conversamos com o senador Otto Alencar sobre o projeto que renegocia as dívidas dos estados. Se você quer enviar algum comentário ou sugestão ao nosso programa, ligue para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV. Até o próximo argumento.